Pablo Marçal tem ou não tem chances reais de chegar à presidência? É sobre isso que nós vamos falar agora. Vem comigo! Salve estrategista, pega a visão, bora trocar ideias sobre comunicação. Coloca o seu fone e ouve o que eu vou falar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Confia na tia da estratégia parlamentar. Salve estrategista! Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e ajudo você a melhorar as suas estratégias de comunicação e marketing político no mundo digital. E hoje nós vamos falar da pré-candidatura de Pablo Marçal ao cargo máximo do país, ou seja, a presidência. Eu chamo de pré-candidato porque nesse momento os futuros candidatos devem ser intitulados, nomeados de pré-candidatos. Lá na frente a gente chama eles de candidato. Essa é só para dar uma alinhadinha nas informações. E aí nós vamos falar quem é Pablo Marçal, qual é a estratégia que ele está utilizando e se ela é efetiva ou não, atualmente, lembrando que essa é uma análise. E, por fim, quais são os caminhos que Pablo Marçal pode ter nesse pleito. Pablo Marçal é um influenciador, é um youtuber e um coach messiânico. Confesso que eu tive que buscar no Google para saber o que é um coach messiânico. E coach messiânico trabalha muito voltado com a questão espiritual, com a questão divina, com a questão de alterar a ordem, o rumo das coisas. Pelo menos é essa a definição que você encontra se você for pesquisar no Google. E lá também você encontra Pablo Marçal muito bem posicionado nessa nomenclatura, nesse nicho. Então, além de coach, ele também é um influenciador e é um youtuber com milhões, repito, milhões de seguidores. Porém, na grande mídia, ele ficou conhecido por levar pessoas para uma montanha e ali acabou acontecendo algumas situações que eles precisaram de resgate, como você pode conferir nessa matéria aqui. Essa notícia teve bastante destaque na mídia, teve inclusive notícias tanto na mídia televisiva quanto na mídia impressa, na mídia digital também, o que acabou dando visibilidade para ele dentro de um outro contexto e também para fora da sua base. Mas vamos falar da pré-candidatura e das estratégias de Pablo Marçal. E aí eu fui dar uma olhadinha, começando ali no Instagram dele, para saber quando é que ele começou a trabalhar a sua imagem política. E eu percebi que foi a partir do início de abril que ele começou de forma mais efetiva a colocar conteúdos políticos mais direcionado, com uma fala realmente mais voltada ali para o seu posicionamento de pré-candidato. E aí nós temos uma questão. Quando vamos trabalhar um projeto político, o tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é necessário que você tenha tempo para trabalhar a sua imagem política. Então, nós temos um curto espaço de tempo. Você pode até ser conhecido em outra área por outros resultados, porém, para que você seja conhecido e lembrado, principalmente, não somente conhecido, porque a gente não sabe os impactos que eu conhecer uma pessoa pode ter no voto efetivo. Então, eu posso ser extremamente conhecido e não puxar tantos votos assim. A gente tem inúmeros exemplos que a gente pode falar aqui, que a gente poderia colocar aqui. Ou seja, a pessoa é uma grande personalidade, mas acaba tendo um número de votação muito reduzida. Justamente por quê? Porque não trabalhou essa imagem política num longo período de tempo. Então, temos essa primeira questão. Isso é marketing político e eu acredito que essa parte do marketing político mesmo tem sido ignorada por Pablo Marçal.
porque ele utiliza muito a técnica dos gatilhos, ele utiliza muito a técnica do marketing digital, esquecendo de trabalhar os passos da construção da sua marca política. Outra questão é o posicionamento. Ele trabalha com um posicionamento, e aí eu analisei também um pouquinho do site dele, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, voltado realmente, o site voltado para sua pré-candidatura. Porém, a narrativa, nós temos uma narrativa e temos o próprio partido e o posicionamento, que é um posicionamento de direita, e nós temos Pablo Marçal batendo tanto em Lula quanto em Bolsonaro. Isso também é um erro estratégico, porque Pablo Marçal ele deveria se colocar ali, vamos pensar no espectro ideológico da coisa. Então nós temos a direita, nós temos a esquerda. Pablo Marçal ele está um pouco mais posicionado aqui. Então nós temos a extrema e tal. Então ele é mais posicionado aqui. E aí o que acontece? Ele deveria estar fazendo ali o seu direcionamento a Lula, mas não, ele está fazendo a Lula e a Bolsonaro. Então ele deveria se colocar mais como um opositor de Lula e fazer um comparativo com Bolsonaro. Um comparativo no sentido de Bolsonaro está aqui, eu posso estar aqui. Não no sentido de ataque, mas isso consegue direcionar um pouco mais a cabeça do eleitor de direita, porque não é um ataque, mas sim um comparativo. E aí ele poderia sim ter ali na cabeça do eleitor aquele espacinho, né? O espacinho do pensamento, da reflexão. Então eu acredito que isso poderia ser um pouco melhor trabalhado. Outra questão, e nisso eu estou falando também mais num posicionamento de análise mesmo, eu não estou na comunicação para saber realmente a efetividade e o caminho da coisa, mas o que eu percebo é que não existe um estudo mais aprofundado, ou pelo menos não tem sido feito uma criação de conteúdo mais voltada para o eleitor médio, ou seja, para as reais necessidades do eleitor. Essa é uma candidatura ideológica, isso está muito claro. Candidatura por ideologia. Porém, mesmo na ideologia, é necessário que se fale de pautas importantes como economia, saúde e educação. O que eu posso fazer? E aí você já mostra o seu calibre de autoridade política. Não tenho percebido esses conteúdos nas estratégias nem do site e nem dos conteúdos digitais ali para as redes sociais de Pablo Marçal. Então falta um pouco essa questão de construção de autoridade política. A gente tem ali a questão da imagem, que está bem posicionada, a gente tem ali a construção da influência. Até no site dele, ele mostra, seja um governante, então a tentativa de criar ali uma comunidade. E quando você clica ali no botão, você vê que vai para um canal no Telegram. Hoje, dia 10/5, eu vou mostrar o printzinho aqui, estava com 955 pessoas engajadas no projeto político. O que, para alguém que tem milhões de seguidores somados em suas redes sociais e YouTube, é pouco. Eu não ter nem 1000 pessoas engajadas com o meu projeto político vindas do meu site, é pouco se a gente fizer esse comparativo. Então, assim, existe uma tentativa de influência, sim, na questão de construção de comunidade. Porém, a questão da autoridade precisa ser melhor trabalhada. E como é que eu passo essa autoridade? Não é somente estar no palco, não é somente estar em entrevista, é eu mostrar que sei, é eu mostrar que eu entendo a realidade do meu eleitor. Então eu acredito que falta um pouquinho esse posicionamento. A impressão que eu tenho é que falta pesquisa quantitativa e qualitativa, e que a gente sabe que é o primeiro passo para a gente construir uma campanha vitoriosa.
Em relação à identidade visual, essa está muito bem construída e posicionada. Posicionada, inclusive, dentro da ideologia do próprio partido. O site está muito bom, ele, claro, é óbvio, vem dessa experiência do marketing digital. Então, nessa questão, para a construção da marca, está impecável. Porém, falta um pouco mais da construção da narrativa política adequada ao eleitor brasileiro, ou seja, adequada à cabeça do eleitor brasileiro e suas prioridades, que é economia. A economia, inclusive, vai ser uma pauta muito importante, eu diria que decisiva nessas eleições. Economia, saúde, educação e a infraestrutura. Então é preciso sim falar dessas pautas. Em relação aos caminhos de Pablo Marçal, primeira questão é a questão de pesquisa mesmo. Ele não tem pontuado nas pesquisas, inclusive até por não colocarem o nome dele, então ele não, pelos institutos de pesquisa, ele não tem sido colocado, mas também não tem sido mencionado em pesquisa espontânea, então não tem muito como saber. Eu acredito que é importante que o próprio candidato comece também a estimular e estar nessas pesquisas, ser visto pelas pessoas. Ele tem um projeto de alcance também, de alcançar o máximo de pessoas possíveis. E aí a gente tem uma outra questão. Alcançar pessoas e visibilidade não é garantia de voto. Não é garantia de voto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer ali um funil, o caminho do voto. E aí eu trago, deixa eu ver se eu deixei aqui, aqui é o meu funil. E aí eu trago mais uma vez, quase todo vídeo eu trago o meu funil. Então é preciso fazer esse funil, né, do alcance ao voto. Então ele tem a estratégia muito clara aqui, mas não é garantia de que vai chegar aqui e converter votos. Ele precisa desse passo a passo mais estruturado para saber como é que eu posso trabalhar isso. Trabalhar também a estratégia de mobilizadores, mobilização. Eu percebo que existem defensores. Isso eu já vi até no meu próprio Instagram. Eu já percebi, quando eu abri a caixinha de perguntas, uma das perguntas foi o que eu achava dele. E aí as pessoas foram respondendo no direct à medida que eu dei a resposta, que é muito baseada no que eu tô falando aqui para você. Então ele tem defensores. Mas e os mobilizadores? Eu não percebo essa influência muito forte de mobilizadores. Eu acompanhei o conteúdo também, não vi essa mobilização por parte de outras pessoas, outros perfis grandes que possam atuar como influenciadores na propagação da imagem política de Pablo Marçal. E quais são os caminhos que ele pode seguir? A gente sabe que nem toda candidatura, e se você não sabe, fique sabendo agora, que nem toda candidatura é para a vitória. Às vezes, a candidatura é para você trabalhar o seu nome, é para você dar início ao seu projeto político, é para você saber quais são os impactos de você trabalhar a sua imagem política lá na frente. Aí sim você constrói um projeto político pensando numa efetiva vitória lá na frente. Então nós temos esse caminho. Eu acredito que de qualquer forma Pablo Marçal sai ganhando se ele souber colher os frutos disso depois. Então se candidatou, não fez mais nada depois, aí ele pode perder ali um pouquinho desse capital que ele está construindo. Agora, se ele souber como capitalizar isso, ele pode sim ter muitos frutos lá na frente. Inclusive apagando um pouco essa imagem do coach que deixou pessoas à mercê, né, ali do tempo e dos riscos de uma montanha, precisando de resgate de bombeiro. Então, essa candidatura ela pode diminuir ou apagar um pouquinho essa imagem. Então, nesse ponto, sim, como eu falei, eu acredito que ele mais ganha do que perde. O segundo ponto ele vai continuar, ele vai se manter na política depois disso, porque a gente sabe que política é relacionamento também dentro do partido com outros
políticos. Então, será que ele vai saber fazer essa articulação? Esse é outro ponto importante. Pablo Marçal precisa ter articulação política, não se faz nada sozinho, mesmo que você tenha uma grande base de seguidores. Só seguidores não segura um político dentro da política. É preciso que tenha conversa. A própria política é conversa e articulação. Então ele também precisa reforçar e seguir por esse caminho para ter mais frutos lá na frente. Caso ele não corrija essas rotas e esses pontos que eu trouxe aqui agora, nós temos sim o risco de Pablo Marçal ficar muito atrás e não ser mais conhecido ali no meio político e entre os eleitores. Pode ser alguém mencionado, mas não alguém considerado efetivamente. Então é preciso construir e ajustar essas rotas o quanto antes para ter mais resultados. Mas independente disso, essa será uma eleição muito difícil para, não somente para o Pablo Marçal, mas para os outros candidatos também, porque é uma eleição polarizada. Então nós temos dois nomes principais e dois nomes muito lembrados e que estão fazendo de tudo para se manter na memória das pessoas. Então vai sim ser uma eleição difícil, porém, como eu disse antes, nem toda eleição é para a vitória. Às vezes é para trabalhar o nome. Não estou dizendo que esse é o objetivo dele, mas digo que isso é muito comum na política. O que vem daqui para frente com Pablo Marçal, que é um outsider, assim como lá atrás Bolsonaro se colocou como um outsider, não era um outsider porque ele estava há muitos anos na política. Pablo Marçal é um outsider autêntico e a gente não sabe os caminhos que pode seguir daqui para frente. A eleição, a gente também não sabe efetivamente o que pode acontecer. A gente tenta direcionar, a gente tenta ajustar, mas não sabe. Porém, a gente olha o passado também. E as eleições de 2020 foram eleições mais tradicionais, que puxaram ali políticos mais tradicionais para os cargos. Então, a tendência é que também, que essas eleições acabem trazendo nomes mais consolidados. Por isso que eu digo que é um grande desafio para esse outsider. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Deixa aqui seu comentário, deixa a sua opinião, o que você acha sobre isso e vamos aumentar esse debate. Não se esquece também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho de notificação para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.